Olá. Oi, agora pra mim deu certo, mas pra ti tá. Não tá. Pare- Né? Olha, qualquer coisa a Tá gente prossegue a live desse jeito. O que importa é a convidada. direito. Fica um pouco estranho. E agora? Só um minutinho, tá? Deixa eu ver se eu Tá. consigo encontrar outra solução aqui. Minha gente, será que essa live vai sair? Rapaz, espera aí. Eu Bora acho que fazer tá outro carregando. teste. Parece que tá carregando. Talvez, Não talvez é? ainda vai carregar. Acho que se a gente esperar, talvez. Será, rapaz? Espera aí. A gente podia, tu podia tentar convidar pelo ano no terminal também, não? Mas não sei se vai dar certo. Eu acho que o segundo post da live, a pessoa convidada não aparece, demora. Aham, que coisa. É porque, se eu não me engano, não foi isso que aconteceu nas outras. Espera aí. Pra mim tá como se estivesse carregando. Isso. Aqui tá preto. Igual no teu. Isso. É o seguinte, eu acho que é melhor a gente dar início à live. A gente fica só me escutando, tá bom? Até porque a gente espera e vê se carrega a minha imagem ou alguma coisa assim, tá bom? Tá. Ok. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um Ah, prazer. gente, eu vou apresentar aqui rapidamente a Ana Paula. Ela é acadêmica de ciência da computação na UF e técnica em desenvolvimento de software pelo IFE. Atualmente, ela está trabalhando como desenvolvedora full stack na empresa Kiploy e é líder técnica do projeto Open Source Colabora Dados. E aqui nessa live ela vai bater um papo aqui com a gente sobre o mercado de trabalho na carreira da computação, tá? Ana Paula, eu vou pedir que você se apresente e aproveitar para pedir que você fale um pouco sobre a sua trajetória no mundo da computação, na carreira da computação. Beleza. Então, gente, a história já é bem longa, apesar de eu ter pouca idade, né? Eu tenho 22 anos. Mas desde que eu tinha 10 anos eu comecei a me interessar por essa área. Foi quando eu me apaixonei, eu fiz um primeiro curso da minha vida, que foi um curso de Linux em um projeto comunitário, numa escola do lado da minha casa, quando existiu o projeto chamado Escola Aberta. E aí eu comecei a me apaixonar por computador já nesse curso. E fiquei impressionada, mas não tinha computador. E aí eu pedi o computador para o meu pai, e naquela época não tinha condição, porque era muito, muito, muito caro. E a gente tinha uma dificuldade, né, de ter naquela época. E aí meu pai trocou uma motozinha pequena que a gente tinha, porque ele é pintor de moto, por um computador usado. E aí eu comecei a ter contato com o computador, com tecnologia, foi quando eu comecei a aprender. E ele sempre me incentivava, dizendo: pode mexer, esculhamba, fuça que a gente ajeita. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando, mexendo. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a fazer curso de informática básico mesmo, porque naquela época não se ouvia falar tanto de programação e computação como a gente ouve hoje. E aí, quando eu completei 14 anos, que eu terminei o ensino fundamental, eu fiz o processo
E cursei o curso, aí foi lá que eu aprendi a programar, o básico. E aí lá no IFP mesmo eu participei de laboratório, fiz projetos, comecei a mexer com Arduino. A minha primeira linguagem de programação lá foi Java, não foi Python, como todos vocês ouvem falar, eu sempre falando de Python. E a partir do IFP que eu comecei a participar de projeto, e aí ver mesmo que eu gostava da área, apesar de ter as dificuldades que eu passei lá também, né? E aí eu decidi seguir na ciência da computação. Eu tinha duas escolhas, né? Eu tinha uma escolha que era engenharia biomédica, mas era fora do Piauí e eu não tinha condição de cursar esse curso. Então eu fiquei com ciência da computação, que era aqui. E aí já estou cursando ciência da computação, estou perto de me formar, perto, entre aspas, porque a gente nunca sabe quando acontecem as coisas, vem a pandemia, né? E dentro do curso de ciência da computação, eu venho também trabalhando dentro da academia. Eu já estou na segunda iniciação científica. As minhas duas iniciações científicas são na área de inteligência artificial e biotecnologia, junto do Laboratório de Inteligência Artificial do Departamento de Computação e do LIB, o Laboratório de Imunologia Genética e Biomolecular da UFP. E aí a primeira iniciação foi sobre transplante de órgãos, essa segunda está sendo sobre nefropatologia. E faz mais ou menos, tá perto de fazer 2 anos, já que eu estou trabalhando mesmo no mercado, na Quiploy. E meu chefe é muito legal, me ajuda bastante, desde que eu comecei a trabalhar mesmo no mercado. E, além disso, eu venho participando já mais tempo em projeto open source, em projetos de comunidade. E uma comunidade que eu me adentrei muito foi a comunidade de Python. Mas eu conheci ela através do Teresina Hacker Club, que me foi incentivado e me foi mostrado através do Lucas Mack. Quando eu comecei a participar desse projeto, foi abrindo portas para mim, oportunidades, e eu comecei a participar de vários. Hoje eu sou líder técnica no projeto Colaboradados. Colaboradados é sobre transparência governamental no Brasil. A gente monitora portais de transparência governamental no Brasil. A gente tem bot, site, newsletter, podcast. E já cofundei a PyLadies Teresina aqui, que eu não estou mais ativa, mas está na mão de outras meninas e elas continuam o projeto. E todo ano tem um Young Girls, tem vários projetos, tem várias oficinas para mulheres. Estou ativa agora e cofundei o Meninas Digitais Piauí, que é mais voltado para a UFP, para mulheres da UFP. A gente quer incentivar a permanência e a inserção de mulheres na tecnologia e na computação. Um projeto filiado à SBC. E são várias coisas que eu venho participando há um bom tempo. E com isso acumulando experiência, ajudando outras pessoas, me ajudando também, né? Tive muitas oportunidades. E uma delas, que foi a maior que eu tive, foi conseguir a bolsa da Grace Hopper Celebration. É simplesmente a maior conferência do mundo de tecnologia para mulheres. E era um sonho desde que eu entrei na computação, quando eu conheci esse evento. Nunca acreditei que eu chegaria lá e ano passado eu participei da Grace Hopper e foi uma das experiências mais incríveis assim, da minha vida. E eu fui patrocinada pela Boeing, que foi meu patrocinador indireto, que eles ajudam no Instituto Anita Borg. O Instituto Anita Borg é o que organiza isso. E eu acho que foi o primeiro pezinho de uma piauiense bolsista lá. Pelo menos eu não sei de alguma que tenha ido antes. Espero que nesses outros anos, outras mulheres daqui tenham essa oportunidade também de participar e de ir. E eu venho traçando essa trajetória de estar trabalhando no mercado, mas também estar me envolvendo na academia, que é uma coisa que eu quero continuar. Eu quero fazer mestrado, doutorado e pesquisa. E também estar trabalhando com projetos open source, com comunidade. E essa é um pouco da minha trajetória dentro dessa área, ao longo desse tempo, ao longo desses 10, são mais ou menos 12 anos, mas em uma parte não técnica, e agora, mais recentemente, uma parte técnica realmente na área da minha vida, que vão ser nesses últimos anos de que eu realmente entrei na graduação. Acho que é isso. Vocês podem perguntar, porque para lembrar é muita coisa. Bacana.
Eu queria aproveitar para perguntar, é, dos projetos que você está participando, qual é o que você está mais engajada atualmente? Então, o que eu estou mais engajada é o Colaboradados. O Colaboradados que eu trabalho diretamente na área de desenvolvimento. O da minha iniciação científica também, né, que é praticamente um trabalho que a gente tem. E o Meninas Digitais, Piauí. Esses são os três projetos que eu ando mais engajada. Além do meu próprio projeto, que é o Ano no Terminal, né? No Ano no Terminal, eu procuro divulgar conhecimento de tecnologia e computação em português. E aí eu comecei a gravar uns vídeos para ensinar programação para quem não sabe nada, para quem quer aprender do zero. E aí essa é uma iniciativa para compartilhar mais na internet, que está sendo até mais acessível agora na pandemia, né? Sim, sim, bacana. Tá, então eu vou começar aqui com as perguntas do público, tá? Uma Tá. delas, que é a do Léo, ele está perguntando se compensa cursar a computação como segunda graduação para ingressar no mercado. Então, depende muito da graduação anterior que você fez, né? Tipo, se você não tiver tido nenhum contato com alguma área de cálculo, alguma área de exatas, vai ser um pouco mais complicado entrar nessa área, mas não impossível. Isso vai depender muito do teu objetivo. Por exemplo, a Judite, que é a fundadora do projeto do Colabora Dados, ela é jornalista de dados, então ela atua muito na área de ciência de dados e jornalismo de dados. Mas a primeira formação dela foi letras, a segunda foi jornalismo. Ela nunca teve uma formação na computação, mas programa, desenvolve e se desenrola. Isso sempre vai depender do que você quer, de qual área você quer se adentrar. Se você for para jornalismo de dados, não necessariamente você precisa. Mas se você quer ser um desenvolvedor, também não necessariamente você precisa fazer computação para conseguir desenvolver e trabalhar dentro do mercado. Você nem precisa de diploma, geralmente. Mas se você quer ganhar um conhecimento e tal numa universidade, talvez cursar análise e desenvolvimento de sistemas, sistema da informação, isso sempre vai depender da área que você quer entrar. Agora, se você quer fazer pesquisa, se você quer realmente se aprofundar em fundamentos da computação, sim, vai ser necessário você cursar um segundo curso mais relacionado à computação. A computação é mais voltada a fundamentos, então é muito aprofundado para você só querer trabalhar na área. Isso sempre vai depender muito da área que você quer seguir. Sim, entendo. Seu? Sim, sim. Ok. Ah, outra pergunta que fizeram é um pouco já mais específica. Quais são os diferenciais que um estudante de engenharia deve ter para se dar bem em data science? Então, para quem já faz engenharia, é bem mais fácil entrar em data science, né? Porque as principais sub-áreas dentro de data science que você vai ter que se garantir, né? Saber para começar a aplicar é estatística. E estatística é uma disciplina que tem no curso de engenharia. Mas, além disso, vai ter que estudar IA para entender os algoritmos que são usados em data science. Para você aprender machine learning, você vai precisar entender IA. E entender um pouco de banco de dados também. Geralmente o pessoal usa linguagem SQL. E tem algumas linguagens de programação que estão sendo mais usadas atualmente, que é R e Python. Mas tem outras também. Certo. Falando em linguagem de programação, uma pergunta que a Maria Clara fez, qual a linguagem de programação favorita? Gente, é a minha cara, né? Todo mundo, vocês Paula.py. A minha linguagem de programação favorita Justamente, eu imaginei. é muito óbvio. Alô, é porque travou só um pouquinho? Travou um pouco. Sim, mas eu tô te ouvindo agora. Assim, a Python é a minha linguagem favorita simplesmente por causa da comunidade. Não é porque a linguagem é melhor do que outras linguagens, não é porque ela é a única que pode ser usada para tudo. Não, gente. Se precisar, eu aprendo MATLAB, eu aprendo Assembly, várias outras linguagens para trabalhar. Deixo até com Java, com PHP, com o que precisar.
Mas a minha linguagem favorita é Python por causa da comunidade. A comunidade, ela é muito aberta, é muito incentivadora para pessoas que estão iniciando na área e tem várias iniciativas dentro, tem várias subcomunidades dentro da comunidade Python. E é muito acolhedora, é incrível. E por isso é a minha linguagem de programação favorita. Não pela linguagem, mas pela comunidade em si. É muito interessante que atualmente no mercado de programação você seja muito versátil em questão de saber linguagem de Isso. programação. Você tem que saber resolver Sim, problemas, como diz meu chefe. exatamente, não é? Pois é. Ferramenta Ok. de ferramenta, você tem que aprender. Só tem que Você tem que usar, aprender. mas tem que saber resolver problema. Sim, você desenvolve formas de aprender a pensar também, não é? Isso. Ok. A próxima pergunta, essa aqui também é da Maria Clara. Ela perguntou se você já teve que lidar com situações de machismo durante a sua carreira. Então, gente, é um assunto complicado. Sim, desde o meu ensino médio, em que eu fiz o técnico, eu tive que passar por cima de machismo. Eu não no ensino superior, porque aconteceu várias coisas comigo no ensino médio. E foi muito difícil entender que eu estava passando por aquilo. E só quando eu realmente entendi, eu decidi continuar na área, que foi quando até eu confundei a PyLadies e eu pensei, poxa, eu vou fazer um grupo em que a gente vai dar apoio para outras mulheres que eu não tive aqui ainda no nosso estado, na cidade, lá na escola. E mesmo com isso, mesmo tendo participado de um grupo para incentivar mulheres na tecnologia, estando por dentro do assunto, eu passei ainda por coisas na universidade, com professor, com alunos, e para a mulher é sempre complicado estar numa área de exatas, não só em computação, mas em qualquer área de exatas. Sempre duvidam da nossa capacidade, sempre acham que a gente é mais lerda, e tem vários estereótipos que a gente tem que estar quebrando, sabe? São várias barreiras que a gente tem que estar quebrando. Eu sempre até digo para as meninas que o mais difícil para a gente não é estudar, é passar por cima disso tudo, porque estudar é só sentar a bunda na cadeira e ler, entender, que é bem mais fácil do que lidar com pessoas. Lidar com pessoas que tentam prejudicar você. Sim, eu passei muito, eu passo muito por isso, mas eu sempre tento me manter firme aos meus objetivos, além do que as pessoas tentam me prejudicar. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que ter, é persistência, além disso tudo, porque uma hora isso vai ter que acabar, as pessoas têm que entender e a gente tem que ocupar o nosso espaço. E quanto mais mulheres na área dando exemplo, mais outras vão se inspirar. Então, se eu conseguir, uma mulher que tá ainda começando, vai olhar, poxa, ela tá lá, é uma mulher foda, eu vou entrar também. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que incentivar mais mulheres também, participando de comunidades. E assim, um objetivo que eu tenho é também inspirar outras mulheres para que elas também consigam o que eu consigo. Mas eu venho me inspirando também em outras mulheres incríveis dentro da comunidade. Não começa por mim, começou por outras que fizeram isso antes de mim. E a gente vai construindo uma escada para outras mulheres. Sim, isso é muito maravilhoso de se ver, né? Porque a gente realmente precisa de mais mulheres no mercado da computação e todas essas outras áreas de exatas, que é muito, E, muito baixa a taxa, não é? E é uhum, por isso que aproveito até aqui para dizer que eu admiro muito os projetos que incentivam as mulheres a seguir essa carreira, mulheres na ciência, né? Os seus projetos como é Palheiros e que você cofundou, Palheiros e Meninas Digitais. Então, é muito bacana, muito, muito bom de verdade. eu queria deixar Ah, até meus parabéns para uma menina, Mariana Araújo. Ela está no ensino médio. Ela estuda no IFP de Piripiri, se eu não me engano. E ela começou o Start Coding, que é uma iniciativa completamente online para incentivar a inserção de mulheres na tecnologia. E elas estão fazendo vários eventos, estão fazendo lives, e é um projeto incrível de uma menina do ensino médio ainda. Eu fico super feliz, porque quando eu estava no ensino médio não tinha isso, e hoje em dia tem. Hoje em dia elas estão fundando, não é só mais participando. Então eu quero deixar meus parabéns para ela
E para vocês procurarem o projeto Start Code, que é muito incrível. E ela também participa já de várias coisas. Certo. Ok. Uma das perguntas do Fábio, ele pergunta quais são as stacks que tendem a crescer no mercado atual? Então, é um pouco complicado para falar de stacks crescendo no mercado, porque o pessoal sempre vai pensar em linguagens mais atuais, né, que estão sendo mais usadas. Ah, é stack de Python, stack de Ruby, stack de JavaScript. Vocês vão sempre ouvir falar sobre isso, que tem JavaScript, Ruby, Python crescendo bastante. Mas o que mais está crescendo dentro da computação em geral são áreas. Se vocês perceberem, praticamente todas as outras áreas, engenharia, em computação em si, em desenvolvimento, está crescendo muito a área de data science, de inteligência artificial. Você vai ver isso em IoT, vai ver que as pessoas fazem análise de dados em softwares comerciais. E aí você vai se basear em áreas que estão crescendo atualmente para procurar as stacks dessas áreas e se especializar. Não se prendam tanto às stacks, porque hoje em dia depende da área que você quer entrar. E quando você entrar, você vai se deparar com um universo de stack dentro de uma linguagem de programação. Mas não vai existir uma linguagem de programação, provavelmente, que você não vai ter emprego, que você não vai ter área para aplicar. A não ser que você vá tentar aprender Pascal, porque Pascal já é um latim da programação, é uma pseudolinguagem hoje em dia. Certo. A mesma pergunta dele, outra pergunta dele também foi se banco NoSQL vai substituir SQL. E se Flutter passa RN. Eu nem sei se eu falei certo, mas foi a pergunta. É React nativo, eu acho. Então, É gente, verdade. não existe isso de, e tal tecnologia vai substituir uma agora, então eu não preciso aprender ela, ou eu prefiro aprender aquela que vai ter mais sucesso, a que está no hype. Cada tecnologia dentro dessa área de tecnologia são as ferramentas, né? Então, ferramenta ela é útil para objetivos específicos. Cada uma vai ter uma vantagem, vai ter uma desvantagem de acordo com a aplicação que você quer fazer. Então, sempre vai depender do contexto do seu projeto, do contexto da sua aplicação. Então, nenhuma tecnologia vai completamente substituir outra se em determinada ocasião uma é melhor do que outra. E às vezes não é. Então, isso é praticamente assim um tabu na tecnologia. É uma coisa muito. Um estereótipo, na verdade, não tabu. É um estereótipo de que determinadas tecnologias vão substituir outras. Como o pessoal diz muito, e o Python vai substituir Java, Ruby vai substituir Java, mas, gente, ainda existem softwares em Delphi. Os programadores são os mais bem pagos por causa como se diz, por causa da raridade. Existem poucos programadores hoje em dia nisso, e às vezes querem substituir softwares legados, e a pessoa precisa entender. Mas até tecnologias antigas estão sendo usadas ainda, então não se prendam muito, se algo vai substituir e tal. Porque mesmo que substitua, se você entende o fundamento daquela tecnologia, daquela ferramenta, daquela linguagem, você vai começar a entender o que é mais novo. Então, até para estudar, até para entender, é bom para você entender tecnologias novas. Nenhuma tecnologia nova começou do zero, ela começou de uma passada. Então, não se prendam a isso. Se puder estudar, estude. Se puder aprender, aprenda. E aí você vai se especializar mais no que você vai precisar para os seus projetos, para o seu trabalho. Uhum. Teve uma pergunta que a Maria Eugênia acabou de fazer no chat. Ela perguntou qual linguagem você teve dificuldade de aprender. Rapaz, eu acho que VHDL. Não sei bem se é uma linguagem sim de programação, mas VHDL é complicado. Acho que vocês que usam Eu nem muito, mas conheço. VHDL é dificuldade. VHDL é para você simular circuitos. E Sim. aí você não funciona a lógica de circuitos, mais ou menos. Eu paguei em circuitos e em arquitetura, foi bem complicado. Eu tive um pouco de dificuldade. Certo. Ok. Ahn,
O Léo, ele perguntou o que é que separa um programador júnior de um pleno e de um sênior. Então, existem esses títulos, entre aspas, em empresas para diferenciar cargos, mais ou menos. Mas é basicamente assim: uma pessoa júnior é uma pessoa que está aprendendo e ela ainda precisa do suporte praticamente o tempo inteiro de alguém que está superior a ela, alguém que já tem mais conhecimento do que ela e vai orientar ela dentro de um projeto. É uma pessoa que está praticamente entrando. Acabou de estagiar, entrou no mercado, você é um júnior. Uma pessoa pleno é uma pessoa que acabou de sair desse estágio de precisar o tempo inteiro de alguma orientação, começa a entender já como funcionam os projetos onde trabalha, consegue se desenvolver sozinho dentro das tasks, e aí raramente vai pedir alguma ajuda. Uma pessoa sênior já é uma pessoa com bastante experiência. E aí, como ela já tem bastante experiência, ela consegue orientar outras pessoas, consegue se desenvolver sozinha dentro dos projetos, consegue explicar os projetos. Mas esses títulos sempre vão variar dentro das empresas. Às vezes você é júnior em uma empresa, mas você é pleno em outra. Às vezes você é sênior em uma empresa, mas é pleno em outra quando começa. Isso sempre vai depender muito da empresa, como está o seu nível de conhecimento dentro da empresa que você está trabalhando. Então, existe ainda um limiar dentro desses títulos, dependendo de onde você está trabalhando. Certo. Outra pergunta que fizeram é que se compensa você fazer freelas quando se tem pouca experiência no mercado. Então, vai depender muito. Se você não sabe nada ainda e quer pegar um projeto inteiro para desenvolver do zero, não vai ter condição de você desenvolver esse projeto sozinho do zero para aprender. O cliente vai esperar que você entregue as coisas em um prazo, vai esperar que você dê retornos, que você explique o que você está fazendo e que você tenha um código limpo, né, para entregar. Então, dependendo da dificuldade do projeto que você for pegar, não vale a pena. Às vezes existem alguns que vale sim. Por exemplo, quando eu comecei, eu já sabia programar, mas não ao nível de desenvolver um software sozinha. Então, como foi que eu comecei? Eu comecei pegando tarefas que precisavam fazer raspadores, scrapping com Python. E aí é muito simples, mas eu ainda tinha alguma dificuldade. Eu então comecei com essas tarefas mais fáceis e comecei a ganhar dinheiro. Então você vai pegando tarefas que são mais fáceis, são um pouco à frente do seu nível, mas que você sabe que vai aprender fazendo dentro de um prazo. Não tenta pegar alguma coisa que você não vai conseguir resolver no prazo para entregar para o cliente e saber explicar para ele. Isso é muito arriscado, você pode se queimar e não é legal. Pega projetinhos que você já tem alguma experiência, começa com alguma experiência. Se você tiver feito na universidade, por exemplo, alguma coisa que você aprendeu na sua iniciação científica, comece a aplicar como freela, vai dar certo. Mas inteiramente só com uma coisa muito complicada, não vale a pena. Não é melhor. Talvez é melhor conseguir um estágio e aí ter uma orientação lá para depois você começar a fazer isso. Vou ter uma base, né? Certo. Uhum. Outra pergunta é o quão importante é a escolha de uma stack para ingressar no mercado? Aí sempre depende da área que você quer. Tudo para você escolher. Tecnologia, stack, sempre depende da área que você quer. Se você quer trabalhar com desenvolvimento web, vai ter vários stacks com linguagens back-end. Você vai ver com Ruby, com Python, com Java, com PHP. E se você quer ir para front-end, você vai ver muitas stacks com JavaScript, vários frameworks web front-end. E se você quer mobile, vai ter React Native, Flutter, vai ter vários outros. Vai ter o aplicativo Android, que é com Java ainda. Eu não sou muito de mobile. Mas sempre vai depender do que você quer seguir e do que você vem tendo mais facilidade. Se você começou a aprender uma linguagem de programação, você já tem algum domínio dela, talvez essa seja a melhor stack para você, porque você vai conseguir se aprofundar mais. Tem até
uma teoria de conhecimento que você aprende em T. Você aprende coisas horizontais do que você não vai aplicar diretamente. E você se aprofunda mais no que você vai trabalhar, com o que você vai estar em contato direto. É o que você se aprofunda. Para você aprender uma stack, é mais ou menos assim. Escolhe uma área que você quer focar. Você quer ir para back-end, quer ir para front, quer ir para mobile, quer ir para games. Aí pesquisa as stacks que existem, vê a linguagem de programação que você mais tem afinidade e começa a se aprofundar nela. Começa a estudar, estudar, estudar para procurar um estágio, para procurar um emprego como júnior e aprender mais. Você realmente vai aprender quando estiver trabalhando. Eu já sabia programar o básico, mas eu só aprendi de fato mesmo, trabalhando. Trabalhando foi onde eu mais aprendi. É mais fora da universidade do que dentro. Certo. Eu vou aproveitar para perguntar o que seria exatamente uma stack. Então, uma stack é, é como se traduz, né? Uma pilha. Só que é uma pilha de ferramentas. É como se você tivesse o seu cinto do Batman de ferramentas. São as Sim. ferramentas que você vai escolher para trabalhar. Então, por exemplo, a minha stack é com Python. Aí eu tenho um framework web que eu sei, que é o Django. Um que seria mais simples aprender depois, o Flask. Outros frameworks, para mim, em Python são mais fáceis de aprender, porque eu tenho domínio da linguagem. Aí, se eu for, por exemplo, para raspar dados, eu sei mexer na Beautiful Soup, eu sei mexer no ScrapPy. É mais ou menos o seu cinto do Batman que você prepara a partir de uma linguagem para começar a trabalhar. Aham. Ok. Outra pergunta do Léo, ele está perguntando se é possível conseguir seu primeiro emprego como remoto e se em ganho de experiência, se isso compensa. Hoje se vale. Isso aconteceu comigo. O meu primeiro emprego já foi remoto. É o que eu tô agora ainda. E foi o meu primeiro emprego já remoto. E é muito engraçado. O meu chefe sempre disse que eu comecei no modo hard. E algumas dificuldades eu passei logo bem no começo, que eram bem mais difíceis do que para alguém que estaria trabalhando presencialmente. Mas, em compensação, você consegue vencer elas e, ao longo do tempo, você começa a se adaptar. E, hoje em dia, por exemplo, é uma vantagem porque os empregos praticamente hoje em dia vão ser remotos. Uma pessoa que trabalha presencial vai ter um pouco mais de dificuldade quando começar com remoto, para se adaptar, para entender. E quando você já começa remoto, pode se jogar, porque já acostumou a trabalhar naquele nível lá. Como diz o meu chefe, é assíncrono. E é bem Hum, massa. Apesar de várias dificuldades no começo, isso te desafia. Quando eu comecei, eu me senti assim tão desafiada que às vezes eu trabalhava o dia inteiro e ele mandava mensagem, menina, não pode trabalhar agora. Mas é porque eu quero aprender ainda. E aí eu comecei a fazer até pintinhos de código para começar a entender e ter menos dificuldade. É realmente um desafio, mas olha, te digo com toda certeza que vale a pena. E é muito massa, você se sente o tempo todo, nossa, eu tô aprendendo muita coisa, é muito massa. E é massa. Trabalhar de casa também, de cama, ou da cama, é muito bom. Onde tiver Principalmente. internet, Oi? Cortou, não vi. onde tiver internet, você tá trabalhando. Isso, isso. Ainda mais nessa época que a gente está agora, né? Já estava Certo. meio preparada para isso. Isso, isso. Ok. Uma outra pergunta que foi o David que fez você tem que lidar diretamente com muitas pessoas no seu trabalho ou é algo mais individual? Olha, tem sido bem individual, só eu e meu chefe, então a gente trabalha assim de um modo bem individual. Eu vou reportando as coisas para ele, ele já fala comigo, então não tem tanto isso sobre em equipe. Mas já no Colaborar Dados, sempre com a equipe. A gente é sempre conversando quando vai desenvolver uma coisa nova, quando aparece algum problema e a gente tem que discutir sobre quando as pessoas sugerem alguma coisa. E sempre tem uma reunião, algo do tipo. Eu trabalho meio que nos dois modos, em equipe em um lugar e sozinha em outro. Sim.
Ah, outra pergunta é se você tem alguma dica para conseguir o seu primeiro emprego ou estágio aqui em Teresina. Olha, começa a fazer cursos de programação, pega alguns tutoriais. Isso se for na área de desenvolvimento que você quer, né? Se você escolher, é a mesma dica lá da Stack. Começa a escolher o que você quer aprender, foca naquilo, começa a desenvolver um portfólio, faz um projeto aplicável. Por exemplo, você quer conseguir um emprego, não adianta você só dizer que fez um curso na Udemy ou fez um curso na Udacity, que isso não mostra, não prova experiência. Uma pessoa vai esperar que você tenha vontade de aprender, que você esteja tentando aplicar algum conhecimento que você tem. Então, iniciação científica é um projeto em que você aplica alguma coisa. Você pode colocar um projetinho online. Hoje em dia existem várias hospedagens de graça, com uma certa limitação, mas que dá para colocar um projeto simples online. Faz o seu site, arruma o seu perfil no LinkedIn e mostra a disposição. Mostra que tá aprendendo várias coisas, que está tentando aplicar em alguns projetos. Procura algum projeto open source para contribuir ou alguma coisa da sua comunidade. Trabalha de graça mesmo para aprender. E depois que você vai começar a ganhar dinheiro, para começar no seu primeiro emprego, não se preocupe com dinheiro, porque dinheiro não é a principal coisa para um primeiro emprego. É conhecimento e experiência. Ganhe experiência para depois pensar em quanto você vai ganhar. Eu acho que foi assim que eu comecei, né? Eu comecei com mais cabeça em aprender do que ganhar dinheiro, mesmo que estivesse precisando, porque só com experiência mesmo que você vai realmente começar a crescer dentro do mercado. Sim. E na internet tem muito conteúdo gratuito, né? De programação, tem muitos cursos gratuitos. Principalmente agora, tá aparecendo muita comunidade, muita empresa abrindo curso. Tem um curso de Data Science, para quem quer, né? O pessoal perguntou aí. Tá com um curso de graça na Udacity durante 3 meses. É uma scholarship. Se você fizer esse curso em 3 meses, os melhores perfis vão ser escolhidos para uma bolsa completa do Nano Degree. O Nano Degree é simplesmente um curso, eu acho que de mais de R$ 5.000. É um curso caríssimo. Então, dei uma pesquisada em Scholarship Machine Learning da Udacity, que tá de graça agora. É muito bacana isso. Eu lembro que teve se eu não me engano, foi mês passado, várias instituições mandaram muitos cursos online, tinha cursos até em Harvard, de várias áreas, e tinha muitos cursos de área da tecnologia também. Então, é muito bacana, é muita oportunidade de aprendizado. Tem o Free Code Camp, até em Udemy mesmo tem vários cursos de graça, tem vários canais no YouTube que ensinam alguma coisa. Hoje em dia, o que não falta é material na internet. Se você tiver o privilégio de ter internet, né, e tiver um computador mais ou menos, você consegue estudar. Porque é meio complicado nessa pandemia, algumas pessoas não têm o mínimo de condição. Mas para quem tem material na internet, hoje em dia está muito acessível. Isso é verdade. E também nem todo mundo tem condições de realmente ter um ambiente assim, porque em casa é complicado, né? Às vezes tem muitas pessoas num ambiente muito didático, né? Eu conheço pessoas que estão indo para a universidade para estudar, por exemplo. É bem complicado. Trabalhar. É bem complicado ter disciplina, é bem complicado ter atenção, foco quando você está em casa. Mesmo quando eu comecei a trabalhar remotamente, imagina, sem experiência ainda, em casa, sem ir para a universidade, aí você fica, meu Deus do céu. Mas você tem que colocar na cabeça, eu tenho que focar, eu tenho que aprender. Seu objetivo tem que ser maior do que qualquer distração. Se você Exatamente. começar a procrastinar, começar a dar atenção à distração, é uma coisa em que você vai se acostumar e nunca vai crescer. Para crescer, a gente tem que abdicar de algumas coisas, principalmente procrastinação e distração. Saber dizer não para várias coisas. Isso. Tem uma pessoa aqui no chat pedindo para você compartilhar o link desse curso que você estava divulgando. O Nives. Sim. Vou fazer um post e publicar. E vocês me seguem no meu Instagram e vão ficar esperando aparecer com esse post. Aí o Peixe Potente compartilha também. Com certeza. Ok. Outra pergunta que acabaram de fazer aqui no chat é se você já programou em Flutter.
Flutter, eu não sei se é Flutter ou se é Flutter, mas o que você acha da... Oi? Ainda não. Olha, gente, nada de mobile. Eu fiz projeto, eu programei. Eu fiz alguns cursos, eu fiz um curso que teve na universidade, eu fiz já no ensino médio, mas foi coisa assim, bem básica. Então, meu foco é desenvolvimento web. Eu trabalho com desenvolvimento web. Você pode escolher as áreas que você quer. Existem pessoas que também trabalham com mobile e web, mas eu só trabalho com web. Eu sou full stack, mais voltada ao back-end. E o outro Sim. foco também de área é IA. Então, sempre que vocês lidarem assim com alguma pessoa que programa, é, sempre elas não vão fazer tudo. Não vão fazer tudo que vocês imaginam. Elas não vão programar em mobile, web, IA, front-end, essas coisas tudo ao mesmo tempo. Sempre tem alguma especificidade. As minhas são mais é full stack, mas mais voltado para o back-end e IA, que para mim é mais acadêmico, por enquanto. No Uhum. mercado é desenvolvimento web, na academia é inteligência artificial. Certo, muito bacana. É, uma outra pergunta é se você tem alguma dica sobre empreendedorismo na área da computação. Ah, o que você quer fazer? Se quiser, olha, se quiser começar qualquer coisa. Hoje em dia, com computação é um pouco mais fácil. Você já consegue achar gente para desenvolver aplicativo. Não precisa ter muito dinheiro se você quiser começar, mas vai ter que ter muito tempo. Tanto para aprender como para fazer o projeto em si. Porque não é tão simples assim começar uma coisa do zero, mesmo que seja sem dinheiro. E se você precisar de outras pessoas para desenvolver, aí sim você vai precisar de dinheiro. Mas depende muito do que você quer empreender. O que você quer empreender? Eu preciso saber Uhum. para dar outra dica. Sim. A Maria Clara, ela acabou de perguntar aqui, aliás, ela pediu para você falar um pouco sobre o seu projeto de IA na iniciação científica. Então, o meu primeiro projeto, o problema em si era sobre transplante de órgãos. As pessoas ficam na fila de espera, esperando transplante, e aí tem um risco muito grande, porque se transplanta errado, é perdido o transplante tanto de quem foi transplantado, como de quem doou, e uma pessoa que estava na fila de espera, e aí a problemática era para resolver esse problema. Aí o meu trabalho, esse primeiro trabalho, foi para inferir epítopos reativos dentro de uma base. E se esses epítopos fossem reativos, eles não seriam tão adequados para o transplante de órgão. E aí a gente já, por exemplo, eliminaria os casos mais perigosos, que seriam de não transplantar. Aí eu tive que aplicar IA para isso, o algoritmo de árvore de decisão para criar uma classificação e desenvolver um projetinho básico. Nessa iniciação atual, é para diagnóstico de nefropatologia, mas não necessariamente a gente vai inserir o diagnóstico. É para apoio a uma plataforma de aprendizado. Essa plataforma vai servir para pessoas da área de medicina que estão, em específico, em nefropatologia nessa área, e aí elas vão usar esse sistema para treinar, para aprender. Só que a gente tem que usar IA para o software aprender a partir da base de dados que a gente tem. Então, eu vou inferir isso para o sistema poder avaliar se o aluno acertou as perguntas ou não sobre nefropatologia, como se o aluno estivesse dizendo o diagnóstico com base em lâminas, em imagens lá do rim, e aí por trás tem uma árvore que vai analisar se aquela resposta está certa ou está errada. E aí a gente precisa disso para diminuir o nível, porque, por exemplo, se eu fosse usar a, a base inteira, para a pessoa chegar ao diagnóstico, são várias possibilidades. E tem 31 atributos. Então, a pessoa precisaria colocar 31 para chegar no resultado. Aí a gente vai diminuir isso com a IA. Com algumas combinações lá, a pessoa vai conseguir chegar ao resultado. É mais ou menos essa a minha iniciação científica. Certo. E uma pergunta aqui do Simon é como ganhar dinheiro como freelancer.
Olha, tem vários aplicativos. Eu comecei no Upwork. O Upwork você consegue projetos do mundo inteiro. Tem gente do mundo inteiro lá. Se não me engano, tem um chamado Orkona. Mas se você colocar, por exemplo, freelance, aplicativos para freelancer, você vai ver vários posts com vários aplicativos que você vai se cadastrar. São plataformas, você se cadastra, aí você vai fazer um perfil e você começa a aplicar para alguns empregos que tem como freelancer. E aí você vai ter lá informações se você vai ganhar dinheiro através do projeto inteiro ou por hora que você vai trabalhar. O Upwork funciona mais ou menos assim. Aí você só vai precisar ter mais ou menos um pouco de inglês para essa plataforma. Mas tem outras brasileiras também. Praticamente as pessoas hoje em dia que trabalham como freelancer, que querem começar, se cadastram em plataforma. Aí quem tem mais experiência começa já a ter contato com as pessoas começam a entrar em contato direto com a pessoa. Mas é mais um networking também, se você tiver, começar a dizer que está trabalhando e pegar projeto. Sim, certo. Ana Paula, eu não tenho mais perguntas, e eu queria dizer que foi uma honra te receber aqui, tá? É, então, eu gostaria que você, se você quisesse fazer as considerações finais, sobre o mundo da carreira, né, na computação, se você tem alguma dica para dar, alguma coisa para falar. Então, eu tenho, assim, várias dicas. Comecem a aplicar os conhecimentos de vocês. Não esperem um emprego para aplicar, porque um emprego talvez vai exigir que vocês tenham alguma experiência. Comecem aplicando com coisas que vocês podem, com projetos de pessoas que precisam de vocês. E olhem como é bacana. Você pode ajudar um projeto que está precisando de alguém e essas pessoas talvez não tenham condição de pagar e você ganha experiência para desenvolver um problema real. Então, por exemplo, se existe um problema na sua comunidade, no seu bairro, e você pode resolver esse problema com poucos recursos, mas ter que gastar um tempo para aprender sobre tecnologias para desenvolver isso, você vai ganhar muita experiência e vai começar a surgir problemas reais que você vai se deparar que pensaria assim, nossa, eu nunca imaginaria que estaria resolvendo esse problema e estaria aprendendo isso com esse problema. O mundo da universidade, para a gente, é muito acadêmico. É muitas vezes muito ideal. Quando você entra no mercado, você bate de cara com vários problemas reais, que você fica, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí é só no mercado mesmo que você vai começar a ver que não sabe de nada. Depois que se forma, ao invés de se formar. Então, se você ainda não conseguiu um emprego e você quer aprender antes, faz um projeto para a comunidade, ou então procura um projeto que já existe e que você pode entrar no grupo e contribuir, ter orientação de alguém. Geralmente, quando é um open source, tem algum líder, tem alguém que sabe mais, uma pessoa que vai te orientar. Então, funciona como um primeiro emprego, praticamente. E as empresas de tecnologia hoje em dia valorizam muito, muito, muito mesmo que você faça contribuições com projetos que sejam abertos. Geralmente sempre vão me perguntar se você tem alguma experiência em comunidade, se você tem alguma experiência em projetos, mesmo que seja na sua universidade. Está fazendo um projeto da universidade, tenta aplicar mesmo para alguém que vai usar aquilo. E aí você vai de fato aprender. E, além disso, faz um portfólio, faz um site. Hoje em dia está bem simples para fazer um site. Atualiza o seu LinkedIn, todas as suas redes, tenha perfis profissionais, não mistura perfil normal com profissional. E publica tudo que você faz. Tudo, 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 tudo. O meu emprego eu consegui pelo Twitter, pedindo emprego no Twitter, gente. Então, não tenho vergonha de pedir emprego, de ir atrás, de dizer que está precisando. Quando estiver trabalhando, pergunta muito, tenta entender, estuda por fora do emprego, porque não é só lá que você vai aprender também. Sempre sejam muito curiosos, sejam sempre muito proativos, não esperem o chefe mandar, não esperem ter as tasks lá para você fazer alguma coisa, procura bug, procura erro. Tenta sempre estar à frente de onde você está agora. Tentar aprender mais do que você já sabe e sempre estar de frente com o desafio. São os desafios que sempre fazem a gente crescer mais, sempre que fazem a gente aprender. Então, estejam sempre próximo de desafios. São os desafios que vão fazer vocês realmente aprenderem. É como eu tento lidar com a minha carreira. Eu tento sempre estar perto de desafios.
E quando eu consigo vencer um, eu vou atrás de outro, atrás de outro, atrás de outro. É assim que a gente vai melhorando. Nunca achem que vocês sabem de tudo, que vocês têm experiência total nas coisas. Você sempre vai aprender, você vai ensinar, mas você sempre, sempre, sempre está em aprendizado. A área de tecnologia hoje em dia é muito vasta. Então, hoje em dia, a gente sempre tem que estar aberto a saber que não sabe e que ainda vai aprender. E ter emocional para lidar também com os, entre aspas, fracassos. A gente, às vezes, lida com muitos problemas que são difíceis de resolver e vem frustração. Eu ainda passo muito por isso. E pessoas experientes também, já vi relatos que passam muito por isso. A gente vai desenvolvendo uma maturidade emocional de lidar com desafios, de lidar com problemas reais que vão te colocar muito medo. Você vai ficar com muito medo, mas não tenha medo. Não sabe ainda as coisas, mesmo assim aplica para a vaga, você vai aprender lá. Não tenham medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo, porque vocês vão conseguir, se não conseguir, vai aprender. E se você está aprendendo, já está ganhando alguma coisa. Sempre se ponham na posição de aprender, não de saber de tudo. Isso é muito verdade, isso vale para qualquer área, né? Qualquer área. Principalmente na tecnologia, que hoje em dia a gente está aqui e amanhã aparece outra coisa nova. Exatamente. E eu vejo que na área da programação mesmo tem muita taxa de desistência, tem muitas pessoas que consideram difícil essa área, né? Mas assim, quem gosta mesmo, quem ama mesmo, é incrível. Você realmente tem um gosto de aprender. É muito fantástico. Resiliência. A gente tem que ter muita resiliência para lidar com o desafio. Um programador, hoje em dia, uma pessoa programadora, ela tem que saber, tem que ter consciência de que a profissão dela exige resolver problema. Se você é um resolvedor de problema, você tem que ter emocional para sempre lidar com o que vai aparecer. E sempre vão aparecer alguns mais difíceis que outros. E é realmente assim, a gente hoje em dia tem o Google para pesquisar praticamente tudo, então se torna bem mais fácil com a orientação das outras pessoas. A gente hoje em dia nem tem conhecimento total das coisas, sabe? A gente, por exemplo, acho que trabalhar 20 anos com Python e não vou saber Python completamente. Mas eu vou ter o Google para pesquisar alguma coisa que eu não sei, que outra pessoa resolveu já, né? E é sempre assim, alguma pessoa sabe um pouco mais do que você pede ajuda. E é super normal. Pessoas que já estão 20 anos na área ainda continuam fazendo isso. Então, não tenham medo nem de perguntar de jeito nenhum. Perguntar é o caminho para aprender, principalmente na nossa área. Exato, e tipo, não importa qual é a dúvida que você tenha, sempre tem alguém no Yahoo com a mesma dúvida 7 anos atrás que você está tendo agora. Sim. Basicamente. É sim. Sim. E pois se tá, você puder ensinar, se você puder também ensinar para as outras pessoas o que você sabe, é uma forma de você aprender mais, de você desenvolver mais a sua experiência. Então, se você quer começar a ter até experiência e saber, você pensa assim, mas será que eu realmente sei fazer essas coisas? Será que eu realmente já sei essa tecnologia? Ensina para alguém. Aí, quando você ensinar para alguém, você vai ver, nossa, eu realmente sei isso. E aí você vai começar a entender. Você não sabe, porque a pessoa vai te perguntar. Aí você vai dizer, nossa, eu ainda não sei, mas eu vou pesquisar para te explicar. Aí você começa a aprender mais também. Isso. Tá, pois eu queria agradecer novamente a sua presença, Ana Paula. Foi muito bom ter te recebido aqui. Vocês. Pois eu vou encerrar aqui a live, tá bom? Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Tchau, gente. Acho que eu que tenho que encerrar a live aqui. Por aqui. Então, muito obrigada. Pra ti também. Um ótimo host, mas infelizmente não pôde aparecer. Sim. Mas não tem problema. Tchau. Até mais.